Fala aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer conteúdos a vocês necessários para a humanidade. Você já parou para pensar isso? Você se conhece bastante? Calma aí que eu vou te ajudar nisso. Para quem não me conhece, eu me chamo Victor Franzini, sou aluno quântico, trabalho nas partes holísticas terapêuticas e sou estudante de psicanálise. E essas informações que eu venho agregar para vocês, para que vocês me conheçam um pouco também e se identifiquem com o que eu vou falar, vai conhecendo no decorrer das séries dos vídeos que eu for gravando. E eu quero muito que vocês compareçam nesses vídeos. Aguardo todos vocês, viu? Então, falando um pouco do meu trabalho, é para que vocês entendam, já parou para pensar como o mundo está confuso hoje? Como as coisas estão andando rápido e muitas das vezes a gente não sabe por quê? Na maioria das vezes a gente se perde na nossa correria do dia a dia, nos problemas da vida. Todo mundo tem, isso é natural. Mas na maioria das vezes a gente não entende o porquê. A gente não para e se observa para entender o que precisa ser reconhecido, ser explicado e manifestado na questão certa, né? Para que a gente entenda. Muitas das vezes a gente acha que é errado pedir ajuda ou querer se identificar com isso, né? A gente não procura saber o porquê. E a questão desse conteúdo realmente é para que a gente se identifique mais, se observe mais e se entenda. Uma das maiores fontes de informação está dentro de você, cara. Você, homem ou mulher, jovem ou velhos, não tem problema. A idade é só uma questão de tempo. A experiência que vulga com que a gente consiga chegar aos nossos objetivos, muitas das vezes ela pode ser de um longo prazo ou um curto prazo, né? E eu quero muito que vocês conheçam tudo isso, que vocês entendam o que realmente acontece dentro de você, porque o interno é o reflexo do externo, tá certo? Aguardo vocês. Então, eu vim abordar para vocês um assunto muito delicado, bastante estudado e pouco simplificado: depressão, né? Na maioria das vezes a gente não sabe identificar, né, uma forma depressiva. Alguém que está deprimido ou alguém que está depressivo. A depressão nada mais, nada menos é do que repressão de sentimentos, falta de entendimento, saber o que se passa consigo, ou até mesmo com o próximo que está do seu lado, né? Na maioria das vezes a depressão ela é reconhecida, principalmente nos tempos da agora, da era da informação, frescura como uma frescura, um preconceito como, esse cara aí, ou essa pessoa está com frescura, ela não sabe o que está passando. Não sabe o que se passa com a pessoa. A gente muitas das vezes confunde o que acontece justamente por falta de informação, né? Por saber que a gente precisa se enxergar dentro de nós para poder enxergar o próximo ao lado. Como é que você vai identificar alguém com depressão sem saber como identificar a depressão? Então, é normal do ser humano, quando a gente encontra algo diferente, algo que não sabemos lidar, a gente recusar, né? Ou julgar. A gente precisa parar com isso. Eu não me tiro desse quadro porque eu já passei por esse quadro, eu já passei por essas situações. Na maioria das vezes a gente se perde. É natural a gente se perder em busca de resposta. Então a gente precisa começar a identificar essa repressão de sentimentos, essa falta de compreensão conosco mesmo. Porque se você está se identificando com tudo que eu estou falando, saiba você de que a depressão, ela, cientificamente falando, ela não tem cura. E o primeiro passo para que você entenda um pouco, fora do quadro clínico, né? Porque os médicos, o que eles fazem com a gente? Eles dão um medicamento e fazem a gente passar no psiquiatra. Não estou falando que medicina é ruim, não estou descartando a medicina. A medicina só ainda precisa entender de que nós temos um corpo físico totalmente interligado aos nossos sentimentos, né? A medicina ainda está precisando evoluir nessa parte, nessa maneira de entender de que tudo é uma junção. Corpo, alma e espírito, né? E sentimentos, sentimentos e espírito, são tudo interligado. Então, o mais interessante disso tudo é entender de que tudo é interligado e conforme eu for falando no vídeo, você vai ver como faz sentido isso tudo, entendeu? Mas a informação que eu quero trazer para vocês
deixar bem claro de que a medicina ela não é ruim, a medicina é necessária. A medicina é a evolução do ser humano. Só que nem tudo que a gente não pode botar um ponto final naquilo que a gente não entende ainda. E é isso que a medicina faz com o assunto depressivo, com a parte psiquiatra da coisa, né? Quando aquilo não tem uma junção de informação e que você não chega até a conclusão, eles colocam um pingo final naquilo falando que é isso. Errado, não é assim. Justamente porque eles precisam admitir de que precisa evoluir a esse ponto. Porque senão não encontra a cura, entendeu? A cura, ela é uma coisa muito mais além, muito mais metafisicamente falando, para poder encontrar resposta. Mas bem, o primeiro passo que você pode fazer para ajudar alguém depressivo da família, ou um familiar, um amigo, um ente querido que você precisa ajudar e não sabe como, primeiro de tudo é você acolher essa pessoa, entender essa pessoa e tentar expor para ela de que você não está julgando ela, você está querendo entender ela, colocar esta pessoa para cima, fazer com que ela entenda que ela consegue sair desse problema. Porque o segundo passo para que sair da depressão, melhorar esse quadro, é você fazer com que a pessoa acredite que ela consiga sair desse quadro. Porque não somos nós que tiramos elas, não é o médico que tira ela desse quadro. É ela mesma, acreditando no potencial dela, na força interna. E fora tudo isso, a depressão, ela simplesmente é um quadro de repressão e informações metafisicamente falando, espiritualmente falando. São coisas que estão em nosso registro de memória, coisas que vivemos no passado, coisas que passamos. E muitas das vezes não, na maioria das vezes quando voltamos aqui, não entendemos o que se passa, o que acontece. E simplesmente a gente tenta seguir a vida de uma maneira automática. E justamente isso é igual a gente usar um carro, usa ele, dá problema no motor e não conserta. Uma hora o carro vai parar. É exatamente isso com o nosso interno. A gente usa o nosso interno, se fere, se machuca e não entende o que está acontecendo. E ainda temos muito medo de pedir ajuda ou ir no próprio psiquiatra. Não, isso daí é médico de louco. Não. O primeiro passo é tirar esse dogma. Entender que você precisa de ajuda. Entender o que está acontecendo com você e procurar ter calma principalmente com você e com quem está do seu lado, né? Acolher. Precisa do acolhimento das duas partes. É legal entender, principalmente, que quando a pessoa se encontra num quadro depressivo, quando ela está em um quadro que ela não vê saída, na maioria das vezes a estrutura familiar dela já está com um problema, né? A base aonde ela pisa, onde ela se firma, já está com um começo de conflito. Ou o pai chega em casa bêbado, ou a mãe não dá aquela devida atenção que o filho quer, que ele precisa na estrutura familiar dele. E não é à toa que, na maioria das vezes, nós, jovens, somos afetados por essa questão da depressão. Porque é justamente na parte da formação de pensamentos, na estrutura de quem a gente quer ser. E quando nós se encontramos assim é porque não encontramos uma forma de se apoiar, de ter exemplos e informações que precisamos para nos construir futuramente. Então, o que acaba acontecendo? Se encontramos perdidos de informação, perdidos de questões, cria aquela bola de neve, onde a pessoa encontra aquele sentimento dentro dela, ela se fecha para o mundo externo e quando ela se vê sem saída. Então, isso já é um quadro depressivo. É onde a pessoa se encontra irritada e não compartilha com ninguém. É quando a pessoa se encontra fechada no quarto, sem ânimo, sem vontade de sair do ambiente, sem vontade de ver seus amigos. É onde a pessoa... tudo para ela está negativo, tudo para ela não tem solução. Por quê? Porque ela já está nessa forma pensante, nessa questão de não conseguir entender os seus sentimentos. E por que eu venho abordando todos esses assuntos? Justamente por isso, para que as pessoas se olhem mais dentro de si e entendam que nós somos espíritos encarnados e somos espíritos que precisamos de ajuda. A questão de ser espírito não é uma questão ruim. Sua mãe, seu pai, seu tio, você que está assistindo o vídeo é um espírito. E é a coisa mais natural do mundo. Porque
A partir do momento que você começa a se interessar pelo assunto, a se estudar, a ir para o teu interno, você percebe que é algo muito mais metafísico, muito mais sutil, informações muito mais sutis. Você precisa ir para o teu interno. Existe um universo dentro de você que precisa ser estudado, precisa ser explorado com calma, com paciência, com muito amor, porque é você, entendeu? Você precisa trabalhar este amor interno dentro de você para entender as questões que você está passando. Então isso é muito interessante. E agora você deve estar se perguntando, mas tá, como você vai conseguir essa solução? Como você vai conseguir trazer essas com que a gente consiga se resolver? Nas formas terapêuticas, onde eu ajudo você a se encontrar, a se entender por que você está aqui, cara. Entender por que você tem que ser grato. Se você está aqui assistindo esse vídeo, não é à toa. Informações precisam entrar dentro de você, no teu interno, para que você se identifique e saia dessa questão, desse quadro psiquiátrico que foi fechado, esse diagnóstico, que muitas das vezes a gente fica reprimido ou com medo do que está acontecendo. Calma, a gente tem como resolver isso. Você consegue sair disso. O mais importante é você entender que você consegue sair dessa situação, que tem como e tem saída para isso. Então a minha forma realmente é vir trazer para vocês a solução, mas a solução depende de você, entendeu? E essa questão da solução depende de você, eu sou apenas um caminho, eu estou trazendo uma direção, mas se você ainda reconhece a força de vontade dentro de você, você vai pegar essa direção e vai ir para dentro do teu interno, aonde você vai encontrar todas as respostas necessárias que você precisa. E, bem, a gente ajuda você a trabalhar o que é necessário dentro de você, a entender as informações que precisa dentro de você. Entender que a saída, ela realmente só depende de você. Não está no médico, não está na sua mãe, não está no seu pai, não está nos seus parentes. Está dentro de você. Entendeu? E entender que esta forma, este conteúdo que eu trago para você é somente uma ferramenta para você ir no teu interno, trabalhar o teu interno, trabalhar o teu sentimento, trabalhar o que precisa ser trabalhado. E você vai perceber de que ainda existe uma luz no fim do túnel. E aquela luz no fim do túnel é você. A forma mais interessante de quebrar esse quadro ou entender o que realmente está acontecendo com você é você agradecer a si próprio, as informações, a tudo que em volta de você, a tua família, os teus amigos, e entender de que você consegue, cara. Não entregar o teu poder pessoal a um médico ou a alguém que te jogou para baixo, ou principalmente aquela situação que você não está sabendo resolver. Isso é tudo um chamamento para você olhar para dentro de você e você entender de que você precisa trabalhar isso. E a solução disso tudo é fazer você entender que realmente tem saída, tem como sair disso, tem solução. O desfecho para isso tudo é fazer você entender de que você precisa procurar. Se alguém está tirando o teu poder pessoal, eu quero que você imagine que eu estou te pegando na mão agora e te devolvendo isso, com informações que eu trago. É que nem eu disse, eu não sou nenhum caminho, eu só trago a informação para vocês e vocês abordam, vocês acatam se vocês quiserem. Tá aí. Acabei de te dar um sim ou não. Por que não? Por que não ir atrás? Por que não procurar? Por que não entender? Por que não se curar? Porque você tem poder para isso. Você tem forma pensante para isso. Você é um universo, cara. Existe um universo dentro de você que precisa ser explorado, que precisa ser entendido. Não pelo próximo, pelas pessoas em sua volta. Por você. Porque é só você que tem esse poder de ir dentro de si mesmo e entender o que realmente acontece. Então vai entender o que está acontecendo com você. Vai procurar, vai pensar, vai entender o horizonte que tem, a vida que pela frente que você tem ainda. Ou você vai deixar que outras pessoas te deem uma direção, sem com que você encontre respostas por si mesmo. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, com quem você se identifica. É uma informação de que o mundo está necessitando.
Nós estamos necessitando. Porque essa fome de passar para vocês é basicamente a mesma vontade de que o mundo está precisando. É uma troca todo momento, com tudo, com todos, em cada segundo que passamos. Então, tenha uma troca boa consigo mesmo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido e eu deixo aqui vocês com essas informações.